Quero, nesta noite de sexta-feira, trazer uma mensagem de esperança, trazer conforto para os corações em dias tão conturbados, em dias tão difíceis. Nós termos a palavra de Deus, que é conforto, que é consolação, que é esperança para nossas vidas, é um alento. É verdade, ela é o pão. Por isso o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que proclamamos, ele foi o primeiro a ser o proclamador da Boa Nova. Ele disse que o homem vive não apenas do pão que perece, o homem vive não apenas do pão humano, das coisas materiais, mas sobretudo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, é com esta boa palavra, palavra de esperança, de expectativas, que eu quero dar boas-vindas à amada família espiritual, ao povo santo de Deus, lembrando que nós temos um grande chamado de Jesus, semelhante em Atos 1, quando ele disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o chamado e a vocação de Jesus aos seus discípulos era para que eles tivessem uma grande expectativa, uma expectativa de algo que seria grandioso, seria maravilhoso, seria um poder que viria do alto, que os capacitaria para superar os fracassos, superar as vicissitudes, superar os problemas. Porque você se lembra que eles estavam em Jerusalém, e Jerusalém era o palco do drama maior do Gólgota, o palco da morte de Jesus Cristo, de um aparente fracasso. Você lembra que os discípulos, dois deles fugiram, pegaram uma rota de fuga para Emaús. Então Jesus disse: olha, permaneceis na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus estava dizendo, em primeiro lugar, tenha um senso de perseverança, até que do alto sejais revestidos, permaneça, seja perseverança, persevere. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo vai se mover, o Espírito Santo vai capacitar. Ele disse: sejais revestidos de poder, e o poder capacitador sobre todo aquele fracasso. Ele disse: vocês serão minhas testemunhas, testemunhas de um que morreu e ressuscitou, testemunhas de um que sairia da morte, venceria os grilhões da morte, e eles seriam os testemunhas da vitória, ou seja, pelo poder que só o Espírito Santo pode capacitar. Então, primeiro vem a capacitação, depois vem o poder para fazer a obra. Então precisamos permanecer numa grande expectativa pelas manifestações de Deus em nossas vidas. Esperança no coração, expectativa na vida. É isso que eu quero declarar para a amada Igreja de Jesus. Amém? Estamos no culto online, nesta live da Igreja Missão. Somos a missão, a Igreja Missão. Somos um ministério em graça. Somos uma igreja em graça. A palavra principal que denomina este ministério é a palavra missão. Então, eu quero convidar você a aliar-se nesta missão, a estar junto conosco nesta missão, a abraçar esta missão, que é a missão do Calvário, é a missão da mensagem da cruz, é a missão do Evangelho, das boas novas. Toda a palavra passa pela cruz e pelo túmulo vazio. É isso que nos dá esperança. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas graças a Deus, Cristo vive e reina para todo sempre. Amém? Então eu
lembro os amados e também para aqueles que assistem a live e não me conhecem, eu sou o pastor Anderson Nogueira. Estou aqui na Rua General Roca 340, na Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena, vivendo grandes expectativas, pois eu creio que Deus nos dará uma sede própria, e Deus nos dará a oportunidade, passo a passo, de evangelização em massa, crescimento em massa e a abertura até mesmo de filiais. Eu creio nisso. Nós vamos ter uma sede no Rio de Janeiro e uma sede em Niterói. Vamos ter 2 sedes. Eu creio nisso. Eu estou falando pela fé. Estou falando aquilo que eu creio. A boca fala do que está cheio o coração. Amém? E eu quero conclamar você, convidá-lo a vir junto comigo nessa missão do Evangelho da graça de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Lembrando aos amados, a nossa lista de oração, não deixe de orar, amados. Não vamos jamais deixar de orar uns pelos outros. Precisamos estar imbuídos, precisamos estar unidos, precisamos estar no mesmo espírito, orando uns pelos outros. Você ora por mim, eu oro por você, nós oramos pelo ministério, para que nós possamos cobrir-nos de oração, amado. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Muitas das vezes, Jesus se retirava para orar, e ele orava pelos filhos, ele orava pelas ovelhas, ele orava pelo seu povo. E nós então, e Jesus disse para os discípulos: vocês não poderiam permanecer nem uma hora comigo de oração? Jesus puxou a orelha deles, é verdade? Então vamos orar, amados, vamos dar as mãos, vamos nos unir em propósitos de oração. Ore pela igreja, ore pela liderança da igreja, ore pelos membros da igreja, ore pelo ministério em si. Você sabe que é projeto de Deus que o ministério tenha abundância. Esse é um projeto de Deus, que o ministério tenha, Isaías ele disse: transbordarás para a direita, fincarás as tuas estacas. Eu creio nisso, amado, para que nós possamos ter grandes alçadas de evangelização. Então, ore pelo crescimento do ministério da Igreja de Jesus. Eu sempre digo isso, faço isso aqui uma tônica sempre aqui nas minhas lives, quando toco nesse assunto, porque eu sou o pastor da igreja e sempre digo isso para a igreja. Eu oro pela prosperidade, pelo crescimento, pela riqueza do nosso ministério. Não o meu pessoal. O meu pessoal, eu creio que Deus vai me dar suficiência, vai me dar prosperidade suficiente para viver uma vida em Cristo Jesus, suprida, feliz e abençoada. Agora, riquezas, crescimento, abundância para grandes coisas é para o nosso ministério. Então, ore nesse sentido e orando sempre uns pelos outros, pela igreja, para que tenhamos todos essa prosperidade com saúde, com paz no coração, com alegria na vida, caminhando em perfeita vitória em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados, olha, lembrando os últimos nomes que entraram aqui, meu irmão Alexander, que vai operar o nariz, ele teve uma queda e vai fazer alguns exames, porque essa queda foi devido a um problema no estômago, ele precisa investigar isso daí. A irmã Marilene também tem necessidade de cirurgia, dores no braço. E aí temos a Andréa Silveira com problema de saúde, a irmã Luzia, diabetes, complicações de diabetes, Tereza Andrade
com dores, inflamações no fígado e hérnia, o Marcos Palhares, a pressão alta, diabético também, Roberto Monteiro, câncer na garganta, Márcia Cristina, câncer de mama, Sueli Fabiane, também câncer, fazendo quimioterapia. Vamos orar por estas vidas, pela saúde. A nossa amada bispa, causas na justiça. A nossa bispa é aposentada, é verdade, mas ela tem aí alguns direitos de aposentadoria que não saem. Então vamos orar pela vida da bispa. A Vitória virá, a bispa, em nome de Jesus. A bispa também pede oração porque ela quer se mudar. Ela quer sair de Saquarema e vir morar na região oceânica de Niterói, para ficar mais perto de nós, mais perto da igreja, mais perto de tudo. Então Saquarema é uma bênção, Saquarema é maravilhoso também, a bispa também ama, mas é um pouco distante de todo mundo, na verdade, de tudo. Então a bispa colocou a sua casa à venda, e precisa aí de um milagre, precisa de um comprador para essa casa, para que ela possa, com o dinheiro da casa, comprar outra aqui na região oceânica, senão ela não tem possibilidades financeiras de o fazer. Mas nós cremos no milagre e já colocamos em oração para que o quanto antes nossa bispa consiga vir morar aqui na região oceânica, mais perto da igreja, mais perto dos filhos, nosso presbítero Jorge, Mansueli, também, que moram na região oceânica, casal de amigos, como a palavra diz, como os mais chegados que irmãos, como família. Então será uma bênção tê-los como vizinhos, não é verdade? Então nossa bispa está aí contando com as orações dos amados, em nome de Jesus. O Vinícius Machado, problema na justiça, a dona Neuza Lopes, Terezinha Tinoco, Luiz Andrade, Márcia Torres e família Beninca, fortalecimento espiritual, emocional e pelo fim da ansiedade. A Geilda Pereira, que nós temos sentido falta aqui na igreja, já acredito que 1 mês ou mais que não a vemos na igreja, estamos sentindo falta. Vamos orar por ela, que ela precisa de uma porta de emprego. O Bruno Vilela, esposo de uma irmã também da igreja, precisa de uma porta de emprego, fortalecimento emocional. O Pedro e a Cláudia, irmãos de um diácono nosso, diácono Carlos, nosso irmão baixista, libertação das drogas. Oremos por todo esse caos que o mundo vive, é verdade. Há um cancelamento dos valores judaicos cristãos, é verdade. Há um cancelamento desses valores. Há um great reset, um resetar, é verdade, um grande reinício que querem dar no mundo, e para isso precisam cancelar os princípios judaicos cristãos, tais como fé, liberdade de expressão, família, casamento monogâmico, respeito aos pais, educação conservadora para as crianças, direito à propriedade privada e direito à legítima defesa. Então são valores judaicos cristãos bíblicos que querem a todo custo cancelar, com doutrinação nas escolas, cancelamento nas mídias sociais, onde você pode falar mal de todo tipo de, se você quiser, de um determinado grupo. Mas se você falar um ai qualquer de um outro determinado grupo, filho, vão te perseguir aonde for. Então é isso que nós estamos vivendo, não é verdade? Então vamos orar por isso tudo em nome de Jesus. Por fim, já falei, oração pelo nosso ministério, que as portas se abram definitivamente, todo empecilho caia por terra e a casa do Pai possa prosperar financeiramente, amados. Se todos conseguissem enxergar como eu hoje tenho tido a possibilidade de enxergar biblicamente, a urgência de pregar a palavra, fazer o evangelho correr, todos estaremos orando
24 horas pela igreja, para o crescimento da igreja. Então, por favor, vamos nos cobrir de oração. Pai amado e bendito, fiel é a tua palavra. Fiel é a tua palavra, Pai. Tu tens um compromisso com a tua palavra. Tu tens compromisso com a palavra de Deus, a santa palavra, a escritura, porque ela é inspirada, ela é sacrossanta, ela é viva e eficaz. E nós queremos também, comprometidos com esta palavra, orar sobre a palavra. Porque, Pai, vivemos um período no mundo que precisamos clamar por um avivamento. E o avivamento só pode acontecer com uma volta à palavra de Deus. Sincretismo religioso não produz avivamento. Ecumenismo não produz avivamento. Animismos não produzem avivamento. Simpatias gospel não produz avivamento. Legalismo não produz avivamento. Confissão positivista não produz avivamento. Pastor coaching com mensagem fraca e coaching antropocêntrica não produz avivamento. Colocar o homem no centro de tudo na igreja, com cultos e mensagens voltadas para o ego dos homens, não produz avivamento. Produz homens orgulhosos e igrejas fracas. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar ao temor bíblico. Ao temor bíblico, e quando nós vemos, por exemplo, um Pedro apóstolo preso porque estava pregando a palavra de Deus, sendo perseguido porque estava pregando a palavra de Deus, a igreja não estava julgando se Pedro estava em pecado ou não, pelo fato de Deus ter permitido ele ter sido preso. Não, porque todos estavam acostumados tanto com a perseguição e o sofrimento, tanto quanto tinham intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus não julga carnalmente desta forma. Ele sabe que quem é pregador, quem é homem de Deus, é perseguido. Então a igreja estava orando por Pedro incessantemente. Nós precisamos dessa sintonia, nós precisamos dessa concordância entre membros e pastor da igreja. Nós não podemos ter dissonância, não podemos ter duas vozes, não podemos ter divisões no corpo de Cristo, puxando para um lado, puxando para o outro. Não, precisamos ter entendimento do que é a igreja de Jesus, a importância da igreja de Jesus, a importância do ministério, a importância dos papéis que Deus dá para cada um no ministério, para que haja uma volta às Sagradas Escrituras. Sobre isso, Pai, obrigado por poder viver da obra de Deus e poder me dedicar 24 horas para estudar a palavra do Senhor. Então precisamos, Senhor amado, de um avivamento para que nós vejamos a igreja de Deus voltar à pregação expositiva. Quando Pedro expôs a palavra de Deus e veio falando sobre a morte, a ressurreição, a centralidade de Cristo e a ascensão de Cristo Jesus em todo o seu poder e a sua segunda vinda em glória. Essa foi a mensagem expositiva de Pedro, uma mensagem centralizada em Cristo Jesus, que expõe a pessoa, a vida e a obra de Cristo Jesus. Ó Senhor amado, existe hoje uma crise nos púlpitos do Brasil, nos púlpitos evangélicos do Brasil. Ó Senhor amado, faço minhas as palavras do doutor Wendell
Mark Johnson, meu professor de missiologia, quando ele disse na última aula que há, sem citar nomes, mas há alguns ministérios neopentecostais que sequer se enquadram dentro do espectro evangélico, sequer pode ser chamado de igreja evangélica. Tamanho é o sincretismo religioso, com práticas sincréticas, práticas de religiões afro-ocultistas, simpatias, e tudo isso é antibíblico, é idolatria no meio de lugares chamados de igreja. Então, Senhor, há uma crise dos púlpitos, há pessoas em cima dos púlpitos que se chamam pastores, que não têm o mínimo preparo, não teriam capacidade de ser nem diácono, quanto mais pastor. Não tem o mínimo preparo homilético, teológico, hermenêutico, exegético, eclesiástico, não tem conhecimento bíblico, não tem experiência bíblica, não tem nada, não tem as ferramentas que um pastor precisa. O cara, para ser médico, ele tem que estudar tantos anos. O cara, para ser advogado, ele estuda 5 ou 6 anos. Até para fazer cabelo, pintar cabelo, manicure, pedicure, cabeleireiro, você tem curso para isso. Não adianta querer pegar a tinta e jogar a tinta no cabelo que vai ficar feio. Tem que saber o que está fazendo. Para mexer no carro tem que saber, tem que ter curso de mecânica. Para mexer na parte elétrica tem que ter um curso. E aí a pessoa quer ser pastor, acha que basta saber falar. Senhor amado, é trágico e cômico. Não é cômico porque é trágico, na verdade. Então, é uma grande crise, e o teu povo, diz a palavra, é destruído porque lhe falta conhecimento, Pai. Conhecimento. Então, que a igreja, inclusive, Pai, eu oro aqui publicamente, que a nossa igreja, a Igreja Cristo Vive Missão, possa entender e possa me dar cobertura para isso, inclusive cobertura e paz financeira para isso, para entender que a minha principal função como pastor, principal função é gastar pestana na palavra, é mergulhar profundamente na palavra. Claro, fazer uma visita no hospital, um culto no lar, o que é preciso, sim, claro, fazemos. Mas a minha principal função como pastor é estar preparado para pastorear. É quando subir ao altar, pregar uma palavra estudada, preparada. O altar é o principal lugar de pastoreio. O altar é o lugar principal de pastoreio. Então, Senhor, que o nosso ministério possa ser modelo nesta área, assim como o Senhor tem me mostrado pastores que têm credibilidade, para que eu possa me inspirar em seus ministérios. Então, precisamos orar desta forma bíblica, porque é necessário um grande avivamento, ó Pai, no Brasil. E para que haja um grande avivamento, é necessário uma volta à palavra. É necessário uma volta à palavra. E a igreja precisa estar em oração constante. Por isso, são as duas pernas, é a oração e a palavra. A palavra e a oração, Senhor, são como as duas asas de um passarinho. Ele precisa das duas asas para voar. É a palavra e a oração. Essa sintonia, essa unidade entre membros e pastor da igreja, entre oração e palavra, para que a igreja esteja alinhada aos propósitos de Deus, para que nós tenhamos uma visão clara dos textos sagrados. Pregar não é qualquer coisa. Pregar não é subir ali no púlpito, nas escadinhas e dar um amém. Pregar é instruir o povo de Deus na sagrada palavra. A palavra de Deus
é necessário iluminação de olhos, é necessário entendimento espiritual, discernimento, é necessário muito estudo para poder levar uma mensagem séria. Então, Senhor amados, é árduo esse trabalho, é árduo esse trabalho. Eu posso testemunhar isso em oração, Senhor, falando contigo, ao mesmo tempo testemunhando diante dos teus filhos. Mesmo depois de 20 anos de ministério pastoral, que estarei completando em agosto, 20 anos de ministério pastoral, fiz o curso teológico no início do ministério, lá em Campinho, e refiz o seminário pelo Batista do Sul, e sempre estudando para fazer as mensagens e na vida devocional. Mesmo assim, Senhor, depois de 2 décadas de ministério, eu levo pelo menos cerca de 8 horas para fazer um sermão. 8 horas para fazer um sermão. É muito estudo, Pai, é muito trabalho, é um trabalho árduo, mas é um trabalho maravilhoso, porque poder oferecer para o teu povo conhecimento, poder oferecer para a tua igreja alimento sólido, é ter a certeza de ter uma igreja bem alimentada, é ter a certeza de ter uma igreja que está caminhando no rumo do avivamento, é ter uma igreja que está caminhando nas palavras de Cristo e não nas ideias de um homem, não nas minhas ideias, não no meu achismo. Uma igreja que está sendo fundamentada não sobre a minha pessoa, mas sobre a rocha que é Cristo Jesus, sobre o texto sagrado. Quando permitimos que o texto fale por si próprio, é assim que se faz uma mensagem. Eu não vou fazer uma mensagem já com tudo pronto e depois vou atrás dos versículos para dar base ao que eu já fiz. Isso não é mensagem, isso é achismo, isso é tirar coisa da minha cabeça e fazer lá o que eu acho. Mensagem é ir no texto, estudar o texto e ver o que o texto está falando para pregar para as ovelhas. E isso exige muito, muito, Senhor, que a igreja entenda o que é esse árduo trabalho de um pastor e apoie o seu pastor, apoie. O pastor precisa de apoio, esse é o maior trabalho de um pastor. O pastor precisa de apoio, porque é assim que vai haver avivamento. E quando há avivamento na igreja, quando o corpo trabalha unido, um que tem chamado para pregar, ele prega, esmerando-se com esmero nisso, o que tem chamado para orar, o que tem chamado para o que for na igreja, ele desenvolve o seu papel debaixo da palavra. Quando há avivamento, Deus está sendo glorificado. E nós oramos, Pai, por um grande avivamento no Brasil, que o Brasil, Pai, possa viver uma copiosa chuva de bênçãos, uma copiosa chuva de avivamento, ó Pai. Que nós tenhamos nos púlpitos das igrejas uma fogueira acesa, meu Deus, uma fogueira do fogo do Espírito Santo, meu Pai. Nós tenhamos distribuídos pelos ministérios não apenas os dons do Espírito, mas o fruto do Espírito, meu Pai. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas se preocupam muito com os dons, muito com o carisma. Mas a Bíblia Sagrada era o contrário. Na Bíblia Sagrada, a preocupação maior era com o fruto. Esse era o ensino dos apóstolos. Enquanto as igrejas, lá os membros, estavam muito preocupados com os dons, quem era maior, quem era menor, quem ia sentar à direita do mestre, quem tinha mais autoridade, quem mandava mais. O apóstolo Paulo vinha com cajadada firme para dizer que o que mais importa é o caráter, o que mais importa é o dom, é o fruto, não o dom. O que mais importa é a integridade, é isso que mais importa.
É isso que fala mais alto, porque isso é base, Senhor, de um ministério. Isto é base de uma vida espiritual. Fé não é algo no mundo emocional, não é um sentimento difuso, alguma coisa que uma energia. Não, a fé, ela está na minha vida, ela está na prática da minha vida. A fé está misturada no que eu falo, a fé está misturada no que eu faço, a fé está misturada no meu caminhar, na minha vida diária. Isto é fé, isto é fé. Por isso, Paulo e Tiago, eles se complementam, porque Paulo fala da fé que salva, e a fé que salva, ela é transformadora. E aí vem Tiago e diz: se tu tens fé, me mostra com obras, porque eu com obras te mostrarei a minha fé. Eles se complementam. Então eu oro, meu Deus, para que nós tenhamos uma igreja, não só nosso ministério, não só nossa denominação, mas que nós tenhamos denominações no Brasil e no mundo avivadas. Crente que é crente tem compromisso com a sua igreja. Crente que é crente tem uma vida de oração. Crente que é crente participa da live, não falta o culto, é dizimista, é ofertante. A pessoa não pode ser crente e deixar de honrar os desafios da obra do Pai, ou deixar de orar, ou deixar de ter comunhão com a palavra. Que tipo de cristianismo frágil e raso é o que nós temos vivido no Brasil? Queremos uma grande mudança, meu Pai. Queremos um grande avivamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Pois bem, minha família amada, povo de Deus, santos preciosos, estamos no meio da nossa live. Já fizemos a introdução, boas-vindas, a reflexão e oração. Agora, antes de passar a mensagem principal, eu quero lembrar você que nós temos o nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. É o nosso canal, temos lá 143 irmãos inscritos e creio que temos campo para crescer muito mais. Ajude nesse trabalho de divulgação e crescimento, que é um trabalho de evangelização. Amém? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora abrir a nossa Bíblia. Você tem a sua Bíblia? Se você não tem, você está errado. Eu quero que você se acostume. Está num culto, tem que ter a Bíblia. Como é que o médico vai para uma cirurgia sem o bisturi? Não é verdade? Como é que o advogado vai para o fórum sem uma petição? Sem o código? Não dá. Não é verdade? Como é que você vai pegar o carro para dirigir se você não tem carteira de habilitação? Na igreja, no culto, seja live ou seja presencial, precisamos estar peremptoriamente com a Bíblia na mão. Abra a Bíblia e fique com ela aberta, não fecha. Fique com a Bíblia aí diante de você, que nós vamos estudar a palavra de Deus. Esse é o nosso hábito, esse é o nosso costume, esse é o hábito da Igreja Cristo Vive Missão. Coisa mais terrível quando você visita uma igreja e o pastor não abre a Bíblia em nenhum momento. Quando abre para abrir, lê um versículo, depois fecha e depois não volta mais para o versículo. Isso não é culto, isso não é mensagem. A palavra tem primazia. Então vamos lá. Estou ensinando a igreja, doutrinando a igreja o que é fé evangélica, fé bíblica, em nome de Jesus. Amém? Então vamos abrir em Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. O tema desta noite de reflexão, estudo bíblico, crescimento: Jesus aceita, chama, salva e usa os excluídos pela sociedade. Você sabe,
aqueles que a sociedade enxota, exclui, aquele que não está no clube do bolinha. Jesus é especialista em ir lá resgatar essa pessoa, transformar essa vida e depois usá-la para a sua glória. Ele usa os excluídos pela sociedade. Agora não confunda que ele aceita e usa como que ele aceita os pecados e usa de qualquer forma. Não, vamos interpretar o tema corretamente, aprendendo a palavra de Deus. Ele transforma a vida e ele usa, ele salva. Quando ele salva, ele transforma e então ele usa os excluídos. E os seus pecados são lavados, remidos e sua vida é transformada. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Que coisa maravilhosa! Jesus inverte aqui o negócio. Jesus mostra a verdadeira polarização que deve estar consciente, porque aqueles que se achavam sãos, na verdade estavam perdidos, e aqueles que nem sabiam que estavam doentes encontrariam cura e saúde. E isso porque Jesus interferiu. Jesus entrou na história, e quando Jesus entra na história, ele muda percepções, ele transforma vidas, ele opera. Vamos aprender com o Mestre, vamos orar. Senhor amado, peço, meu Deus, que o Senhor me inspire, o Senhor me ilumine, o Senhor me use, que eu diminua para que tu cresças, Pai. Apenas como aqui um mero instrumento nas tuas mãos, para ser veículo da comunicação da tua palavra para os teus filhos. Que não seja o meu achismo, que não seja o meu humano pensamento, mas que seja fruto do estudo, da exegese, da busca pelo sentido que a palavra de Deus quer ensinar, e assim teus filhos possam entender, pela ação do Espírito Santo de Deus em seus corações, o que esta palavra ensina, e então seus corações serão iluminados, suas vidas serão transformadas, serão grandemente usados por Deus na sua grande obra, em nome de Jesus. Queremos aprender como é que tu, Senhor Jesus, aceitas, transforma, salva, usa a vida daqueles que outrora foram excluídos pela sociedade. Alguém que esteja ouvindo, que se sinta dentro desse espectro de alguém excluído, transforma, toca, faz uma obra e usa esta vida, em nome de Jesus. E aí do seu lugar, o povo amado de Deus diga amém e amém. Então, família amada, povo de Deus, nós estamos estudando capítulo a capítulo, na verdade,
perícope por perícope, recorte de texto por recorte de texto, dentro de um contexto maior, no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, e assim estamos aprofundando as boas novas de Jesus, estamos indo às raízes da fé cristã, às raízes da palavra. Aprendemos inclusive que Marcos foi o primeiro a cunhar o termo evangelho, ou seja, o que tanto falamos, evangelho, evangelho, o primeiro a usar esse termo foi Marcos. Nós temos ido, portanto, à raiz da questão para instruir o povo de Deus acerca do que é a fé evangélica, a fé cristã, o ministério cristão, o ministério de Jesus Cristo, para que nós sejamos parecidos com Cristo, para que nós sejamos parecidos com o Senhor, e não parecidos com os achismos dos homens, não é verdade? Mas sejamos parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, em contraste com as multidões, os líderes religiosos começaram a se opor ao ministério de Jesus. Por um lado, nós temos então as multidões. Aqui as multidões só vão abandonar e ir embora depois do capítulo 15, quando Jesus fala do julgamento. Mas até aqui as multidões estão lá admiradas, há muitas, milhares de pessoas em busca de milagres, é verdade? Em busca do pão que perece. Mas Jesus, no meio dessa multidão ainda confusa, ainda não entendida do que é o reino de Deus, Jesus está ensinando a palavra, Jesus está discipulando pessoas, Jesus está trabalhando a sua palavra na vida das pessoas, para que então, no meio da multidão, os seus trigos apareçam e a sua obra seja feita. Mas em contrapartida às multidões ali admiradas, temos um grupo de líderes religiosos que se opõem cada vez mais a Jesus, ao seu ministério, ao ponto de tramarem a sua morte. E isso é uma realidade para o homem de Deus nessa terra. Todo aquele que se propõe a viver piedosamente, todo aquele que se propõe a falar e a pregar e a viver a verdade do Evangelho, é perseguido, sofre oposições e diversos problemas que se levantam no mundo espiritual para combater a vida do soldado de Cristo. Então, Pedro disse: não estranheis o fogo que arde no meio de vós. Não estranheis. Fogo vem arder, amado. Mas nós precisamos saber que estamos no caminho certo, servindo a Deus. Então Jesus, ele sofre oposições porque ele desconsidera, ele está pregando o reino, pregando a palavra, a verdade. Ele desconsidera os requisitos da tradição oral desses líderes religiosos. Jesus não realiza o seu ministério para cumprir tradicionalismo. Jesus cumpre o seu ministério para conduzir pecadores ao perdão. Nós poderíamos traduzir hoje para os nossos dias dizendo também que nós não estamos aqui para cumprir tradicionalismos humanos, dogmatismos. Nós não estamos aqui para cumprir pragmatismos de coaching, de executivos, da vida empresarial, os modelos do mundo. Não, isso aqui é obra de Deus. Obra de Deus é outro mundo, é outra questão, é outro nível. Precisamos seguir o modelo de Jesus, porque o modelo de Jesus é o modelo correto, é a forma correta, é a forma certa. E quando você faz isso, você é perseguido. Você não tem aplauso dos homens, você não tem o aplauso, você tem perseguições. Mas vale a pena, amado, porque Deus está no barco. E com o Deus do barco, disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus tem autoridade para perdoar pecados,
para curar enfermos, para estabelecer o reino de Deus. E tudo isso mostra quem é Jesus e o que Jesus pode fazer. Então, amado, nós estamos aqui no poder do Espírito Santo, realizando o ministério de Jesus, a pregação cristã, para mostrar quem Jesus é e o que Jesus pode fazer pela vida das pessoas. Jesus é a rocha da salvação. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Jesus é o soberano que governa, que reina. Ele é aquele que pode e transforma vidas, que resgata pessoas. É aquele que tira o ser humano da lama, do pecado, da morte, da angústia, da vida, e traz de volta para o reino do Filho do seu amor. Limpa a vida das chagas, das doenças, do pecado, e dá a ele uma vida regenerada. Ele é que pode alcançar alguém agora que me ouve, que está vivendo uma vida ansiosa, uma vida cheia de fraquezas, depressões, problemas familiares, no casamento, um colapso terrível. Jesus é aquele que te salva, é aquele que te transforma, é aquele que opera. Esse é o Jesus da palavra de Deus. Agora, notamos que quando se desenvolve o ministério de Jesus, exatamente nesse combate espiritual, nessa batalha espiritual para a salvação de almas, para resgate de vidas, sim, há oposições. Então, em cada ação do mestre, os adversários fazem comentários depreciativos, fazem perguntas desafiadoras, tentando colocar Jesus numa saia justa, tentando depreciar o ministério de Jesus, tentando tirar a credibilidade de Jesus, para que Jesus perdesse o apoio das pessoas. Você sabe que grande parte dos apoiadores do ministério de Jesus eram mulheres de condições de posses financeiras, mulheres que tinham muitas posses financeiras. Então, quando esses escribas fariseus se levantavam contra, intentavam inclusive tirar a credibilidade de Jesus, para que Jesus perdesse o apoio financeiro destas mulheres. Imagina como é o desenvolvimento de um ministério sem apoio financeiro, ele não caminha, é difícil. Mas Jesus venceu as oposições. Ele sempre respondeu com pronunciamentos categóricos que ressaltavam a sua autoridade e explicitavam as regras e os princípios de alcance moral e espiritual. É isso que o altar da igreja faz. Em meio às batalhas espirituais, em meio às lutas, as pessoas, as ovelhas comuns, que muitas das vezes não têm a mesma percepção do que está acontecendo no mundo espiritual, o que elas precisam? Elas precisam de ensinamentos bíblicos que lhes deem princípios morais e princípios espirituais, para que elas possam seguir. Então Jesus não perde o tempo dele com os críticos em si. Jesus não fica perdendo tempo com os críticos em si. Amado, se você ficar perdendo o seu tempo, a sua vida com os críticos em si, você vai perder o foco. Você se lembra de Davi, quando estava lá perante o Golias, e veio lá o seu irmão mais velho lhe criticar e dizer que ele era alguém que queria espetáculo? E aí Davi fugiu, foi para outro lugar e foi lutar com o Golias. Mas nós não fomos chamados para ficar gastando tempo com os críticos. Nós fomos chamados para vencer gigantes, como Davi fez, como Jesus fez. Ele pegava aquelas pessoas críticas e ele
pronunciava sentenças morais e espirituais, princípios do oráculo de Deus, para ensinar as ovelhas do Senhor como se postular. Graças a Deus que temos Jesus, o mestre dos mestres, para ser o nosso modelo de enfrentamento nesse mundo em que nós somos todos os dias perseguidos, todos os dias cobrados nesse mundo. O mundo está todos os dias cobrando de nós uma palavra, uma postura, uma ação. E quando nós conhecemos os princípios bíblicos, morais e espirituais, nós estamos aptos para nessa cobrança, para nesses desafios, falar em nome de Jesus e ver Jesus sendo proclamado. Então Jesus venceu as oposições, realizou seu ministério, expondo as Escrituras, também em resposta à fé que a própria palavra despertou naqueles corações. Você se lembra que pessoas estavam ali, alguns se opondo, mas haviam pessoas ali buscando a palavra, ouvindo o ensinamento e o toque de Jesus. Então Jesus operou em resposta a isso e usou de uma língua erudita e do poder de um ungido. Então desta forma foi que Jesus provocou pessoas a saírem da inércia, saírem da paralisia para espiritual e do comodismo moral, para crescerem no conhecimento de Deus e se tornarem pescadores de homens, pescadores de pessoas para o reino de Deus. Foi nesse santo enfrentamento, nessa santa controvérsia, em que ele viu aqueles opositores se levantarem contra ele, e ele respondia com sentenças de princípios espirituais e morais, baseados no oráculo de Deus. Então ele despertou pessoas, inspirou pessoas, e disse, pessoas que diziam, eu quero ser como ele. Olha como ele enfrenta coisas, olha como ele enfrenta as oposições, olha como ele vence pelo poder da palavra, olha como ele venceu o diabo no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Olha como ele venceu os escribas e fariseus, olha como ele venceu. Então veja aí no capítulo 2, versículo 1 a 12, olha lá, o Sitzleben, diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra de Deus. Olha como Jesus desenvolveu o ministério. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados seus pecados, ou dizer, paralítico, levanta, toma o teu leito e sai andando? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Santo é o nome de Jesus. No meio daquela controvérsia, amados, em que os religiosos vazios e dogmáticos perseguiam Jesus,
Mas haviam 4 homens, 5 homens na verdade, 4 carregando a maca e o próprio doente, cheios de fé perante Jesus. Jesus falou: eu não vou perder a oportunidade, nem de perdoar os pecados, nem de curar e nem de produzir pessoas que glorifiquem o nome de Deus. Eu vou usar essa dificuldade para promover o reino. Eu vou usar esta controvérsia para promover o reino de Deus. E então Jesus, com a língua de erudito e o poder de ungido, ele perdoou os pecados, ele curou o enfermo, ele ensinou a palavra e todos se admiraram pela glória de Deus que ali se manifestou. Eu creio, amados, eu creio numa igreja sábia neste mundo. Eu creio numa igreja douta, uma igreja preparada com a palavra de Deus, uma igreja que tem fome das Escrituras, uma igreja que tem fome pela presença de Jesus, por estar diante do Mestre. Aqueles homens, quando chegaram perto da casa, viram que era impossível chegar próximo de Jesus, mas eles entraram, subiram o telhado, fizeram um buraco na telha, desceram o doente perante Jesus. E Jesus, quando todos esperavam que ele falasse: homem, sai aí, levanta e anda, porque eram paralíticos, Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Então Jesus mostra que ele tem autoridade espiritual, ele tem autoridade sobre a matéria, ele tem autoridade sobre a vida, ele ordena e as coisas acontecem, ele perdoa e o pecado está perdoado. E se nós agirmos, falarmos, pregarmos pelo santo nome de Jesus, baseado nas Escrituras, diante dele, mesmo com as dificuldades das multidões, mesmo com a controvérsia dos escribas fariseus que tentam impedir a palavra de correr, mesmo diante de todo o problema, em nome de Jesus, Deus vai nos usar, e muitos darão glória a Deus pela nossa perseverança, pela nossa sabedoria bíblica que Deus nos concedeu. Então Jesus veio trazer salvação aos pecadores, tão profundamente. Agora ouça, estamos entrando no texto, fizemos aí o pano de fundo geral, entendemos o contexto geral, entendemos diante de que Jesus está, para entrar no texto. Jesus veio então, estamos vendo que Jesus veio trazer salvação aos pecadores, estão perdoados os teus pecados. E de forma tão profunda Jesus veio trazer salvação, que ele vai em busca dos excluídos da sociedade. O olhar de Jesus é penetrante, porque Jesus não vê como o homem vê, apenas o exterior. Jesus enxerga o coração, os dons que Deus colocou dentro daquela vida, e ele pode chamar qualquer um para servi-lo, porque ele tem poder para transformar esta vida. Sábado, você tem enfrentado aí um divórcio, um adultério, alguém que puxou o teu tapete, você se afogou no álcool, no mundo, está caído, e as pessoas só veem uma capa de um livro amassado, as pessoas só veem um estereótipo desarrumado, sujo, amassado, mas Jesus está olhando lá dentro, e ele está dizendo, como diz o corinho: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, e ele está chamando você, através dessa mensagem, para operar uma grande obra na tua vida. Então note que Jesus dá notoriedade, ser um quesito que cada pessoa precisa se posicionar entre uma vida de fé e salvação ou uma vida de rejeição à palavra e oposição a Jesus. Porque Jesus, primeiro nesse texto que lemos, ele estava lá diante de multidões,
pregou a palavra, perdoou o pecado e curou o enfermo. Uma parte se admirou, outra parte deu glória a Deus, e outra parte fez o quê? Se opôs a Jesus. Entrando no texto do capítulo 2, versículo 13, ele chamou a Levi: venha e segue-me. Quantas vezes Jesus nos tem chamado para servi-lo e nós resistimos? Então Jesus dá notoriedade, que é um quesito importante isso, que cada um de nós precisamos nos posicionar. O que é que eu realmente quero na minha vida? Porque se eu quero Jesus, se eu quero a obra de Jesus, eu preciso estar fechado com a palavra. Eu não posso ser um cristão seletivo e dizer: olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém, eu recebo. Mas não vos conformeis com esse século, apresente o teu corpo, seja fiel a Deus. Não, essa coisa não. Não, eu preciso seguir. Eu preciso abraçar o Evangelho como um todo. Então a ideia central do texto é esta. A ideia central do texto que estamos estudando é esta. O propósito de Jesus é conduzir os pecadores ao perdão. É isso que já vimos até aqui. E isso inclui chamar um coletor de impostos para se tornar parte do grupo dos apóstolos. O coletor de impostos era desprezado, era odiado. E nós vamos entender mais por quê. Jesus o chama para ser um dos apóstolos. Então Levi, o coletor de impostos, que também é cognominado Mateus, um dos escritores dos evangelhos, ele usa essa ocasião do chamamento de Jesus para convidar outros excluídos da sociedade para um banquete, para que todos sentassem à mesa com Jesus e ouvissem a palavra de Jesus. E exatamente a isso se opôs os líderes religiosos. Você veja que Levi ficou tão impactado com o chamamento de Jesus. Eu, um coletor de impostos, eu, um desprezado da sociedade, ele ficou tão impactado pelo chamamento de Jesus, que a primeira atitude dele foi um banquete com tudo quanto é publicano, pecador, excluído da sociedade. Junta todo mundo aqui, que vocês vão ouvir agora a palavra de Jesus. Vocês vão estar agora aqui diante daquele que me chamou, diante daquele que tocou na minha vida e me transformou. Vocês vão ouvir a palavra de alguém que tem autoridade para transformar. De imediato ele se transformou num missionário. De imediato ele se transformou num evangelista. Amados, nós precisamos evangelizar. Chame pessoas para a obra de Deus. Chame pessoas para vir à igreja. Chame pessoas para estar diante dessa live, ouvindo a palavra. Curta, compartilhe. Faça isso, amado. Aproveite as lives de sexta-feira para fazer um pequeno culto no lar. Chame os vizinhos. É um ótimo momento para você fazer isso. Fazer o que Levi fez. Deu um banquete. O culto começa, a live começa às 7h30. Peça as pessoas para chegar com 40 minutos de antecedência. Aí come lá um petisquinho, bebe lá um suquinho, come lá um queijinho. 7h30, todo mundo em profundo silêncio, ouvindo o culto, participando do culto. Que coisa maravilhosa! Então, quando Levi fez isso, e Jesus se sentou com aqueles homens, você sabe que sentar-se com aqueles homens daquela cultura era chamar esses homens para participar da sociedade, era validar a presença desses homens na sociedade. E os fariseus se opuseram a Jesus e julgaram a Jesus. Amado, eu quero lhe dizer, não há
lugar para este tipo de preconceito humano no reino de Deus. A igreja de Deus está aberta para todo tipo de pessoa. Nós não validamos e não passamos pano quente nas práticas, nos pecados, mas nós amamos os pecadores, não os pecados, mas os pecadores, porque se nós fecharmos a porta da igreja, vamos pregar para quem? Para quem já é crente? Vamos evangelizar quem? Se a porta da igreja está fechada, a porta da igreja precisa estar aberta. Então Jesus mostra que esse tipo de preconceito não pode existir ao concentrar-se nos excluídos da sociedade e ao demonstrar aceitação divina a todos que se achegam a Ele pela fé. O único critério para a salvação é a fé transformadora. Amado, Jesus nunca se deixou influenciar, Ele era o influenciador, Ele era o transformador. Quando Jesus se assentou ali, não foi para ouvir a mensagem deles, eles estavam sentados com Jesus na mesa. Jesus era o anfitrião, Jesus era o pregador, Jesus era o influenciador, Jesus era o evangelista. Então, não se adequa ao cristianismo um ministério que favorece um segmento específico da sociedade em detrimento do outro. Olha, não, aqui a nossa igreja, nós só pregamos para executivo. Aqui só executivo que pode entrar. Ou então, não, aqui na nossa igreja a gente só prega para surfista. Se não for surfista, não pode entrar na igreja. Não, aqui nessa igreja nós só pregamos para quem ganha mais de 5 salários mínimos. Menos do que isso não pode entrar aqui na igreja. Amado, isso não é ministério cristão. O ministério cristão, ele não prega para um tipo de segmento em detrimento do outro. Por isso o pregador de Deus, o pregador sábio, por mais que ele seja erudito, por mais que ele seja estudado, por mais que a sua academicidade seja elevadíssima, ele tem que ter capacidade de pregar e tanto o analfabeto quanto o doutor entender perfeitamente o que ele está pregando. Se ele vem agora cheio de palavrinhas difíceis, cheio de 9 horas, cheio de querer mostrar que ele é o dono do conhecimento, e aí prega para um nível que só quem tem nível superior, 3º grau, entende a mensagem dele, ele está pregando somente para um tipo de segmento da sociedade. Ele perdeu o foco. Nós precisamos pregar. Por mais conhecimento, a grande questão da língua do erudito de Jesus é essa: é ter muito conhecimento e ser capaz de pregar da forma mais simples possível, para que todos entendam. Agora nós vamos aqui pregar sobre supralapsolarismo. Nós vamos pregar agora sobre o hipercalvinismo, supralapsarianismo. Vai pregar sobre o que, bispo? Supra da onde? Não entendi. Da laranja, do larismo, do que é isso? Da laringoscopia? Eu não entendi nada, bispo. Fala de novo. Então, o propósito de Jesus é conduzir os pecadores ao perdão. E isso inclui chamar um coletor de impostos. Veja o versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Vamos ver o versículo 13 e o 14 separadamente. Aqui fala sobre a vocação de Levi. Então no versículo 13 mostra que Jesus está à beira do mar da Galileia, à beira do mar, do lago. O que isso significa? O fato de Jesus estar à beira do lago é uma intertextualidade, ou seja,
o texto está fazendo uma ligação desse texto com o capítulo 1, versículo 16. O que aconteceu no capítulo 1, versículo 16? O chamamento de discípulos. Então Jesus está ali chamando discípulos, está fazendo uma ligação ao discipulado. Então Jesus chama e eles imediatamente seguem, tanto lá em 1,16 quanto aqui em 2, 13 e 14. Jesus chama e diante do chamado de Jesus, a única opção é segui-lo. E vê lá os irmãos que abandonaram o barco, o pai estava lá cheio de peixe, pai, tchau, estou indo lá, Jesus está me chamando. Sabe, a única opção diante do chamado de Jesus é segui-lo, amados irmãos. Então, mostra-nos também que Jesus os ensina a serem pescadores de homens. O texto interliga um ao outro para mostrar que o chamamento de Jesus está baseado no ensinamento, no discipulado, a nos tornarmos pescadores de homens. Por isso, eu tenho uma certa dificuldade quando eu ouço, nossa missão é gerar vencedores, a nossa missão é gerar pessoas cabeça, pessoas poderosas, pessoas supercrentes, pessoas semideuses. Amado, essa não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era salvar pecadores. Essa precisa ser a nossa missão. Agora, o trabalho que Jesus faz, é óbvio que a pessoa vai ser transformada, é óbvio que a pessoa viverá de uma forma bendita, cabeça não cauda, mais que vencedora. Mas a missão é uma, o foco é um. Aí o versículo 14 ele diz: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, amados, os coletores de impostos eram rejeitados, eram odiados. Por quê? Porque eles trabalhavam com os romanos e eles tinham a permissão de cobrar quaisquer sobretaxas que desejassem. E geralmente essas sobretaxas eram uma soma exorbitante e desonesta. De acordo com a tradição judaica, a mera presença de um coletor de impostos dentro de uma casa tornava essa casa impura. Tem ali um coletor de impostos, pronto, a casa está impura. Graças à cobiça dos coletores e à cumplicidade dos coletores de impostos aos inimigos dos judeus, aos romanos, aos que lhe botavam um fardo pesado sobre as costas, a escolha de Levi para ser um discípulo parecia uma péssima ideia. Quando Jesus chamou Levi, um coletor de imposto, um amigo dos inimigos, um homem que cobra de forma exorbitante os impostos, um homem que faz o mal para o povo judeu, ele escolheu Levi, parecia uma péssima escolha. Amado, eu vou lhe dizer que, no entanto, é típico de Jesus, o nosso Deus, tornar o pequeno, o fraco, em forte, em grande. Ele é especialista em pegar pecadores e transformá-los em santos de Deus. Quem foi o apóstolo Paulo? O grande apóstolo Paulo, pregador das maiores cartas do Novo Testamento? Sim, quem foi? Perseguidor da igreja, encerrava os cristãos na prisão, consentiu na morte de Estevão, sim, pegava a carta e autorização dos chefes, dos governadores, para perseguir os crentes aonde eles fossem, sim, isso era Saulo de Tarso. Mas Jesus transformou a vida dele. Jesus é especialista em pegar, amado, um homem pecador, um excluído da sociedade, um homem vil e até mau. Ele é especialista em transformar esse homem
e fazê-lo de um grande evangelista, um grande propagador da palavra. Alguém que ouve esta mensagem está aí debaixo do pecado, na mentira, está aí debaixo da jogatina, está aí debaixo do adultério, está vivendo uma vida dissoluta, está gastando sua vida no mundo. Jesus pode, há solução para a tua vida, há chance para a tua vida. Você pode ser hoje tomado pelo poder de Deus, pelo chamamento de Jesus. Você que está deprimido, você que está dentro de um quarto escuro, tomando remédio de tarja preta, você que tem pedido a Deus a morte, você que tem amaldiçoado a vida dos seus filhos, você que se perdeu dos caminhos do Senhor, você que está na inércia espiritual, você que já não congrega mais na igreja, só fica aí no mundo virtual, você que está distante das coisas de Deus. Deus pode tocar, transformar, chamar você e fazer de você um grande evangelista para a glória do seu nome. Ele é poderoso. O propósito de Jesus é conduzir pecadores ao perdão. Por isso ele chamou um coletor de impostos. Por isso ele aceita ir ao banquete de Levi. Olha aí o versículo 15 do capítulo 2, ele diz: achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Então esses pecadores aqui, é uma referência geral a pessoas comuns, do hebraico En Haaretz, ou seja, o povo da terra, pessoas comuns, pessoas que não seguiam as tradições orais com o mesmo zelo que os fariseus, são os pecadores. Ou pode se referir também a pecadores notórios, contraventores, prostitutas, gentios, distantes da aliança. Estavam todos à comunhão à mesa com Jesus, aqueles que eram marginalizados, excluídos da sociedade. Amado, salta aos olhos a profundidade do plano de salvação do Senhor Jesus. Ou você acha que Jesus só salva aquelas pessoas que já são mais ou menos certinhas, sabe? Cresceram numa boa família, tiveram uma boa educação dos pais, respeitam as leis humanas e tal, aí já tem uma propensão, sabe? Jesus pode ir lá e salvar. Amado, Jesus pode pegar o mais vil pecador. Jesus pode pegar uma pessoa que está aos cacos, quebradas, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. Jesus vai em busca desta pessoa, aonde ela estiver agora. Pode estar me ouvindo agora. Você pode estar aí agora me ouvindo, usando droga, cheirando cocaína, fumando aí maconha. Você pode estar aí cheio de cachaça na cabeça. Você pode estar aí cheio de ideologias marxistas, cheio de ideologias satânicas na cabeça. Você pode estar aí cheio de apologias ao aborto, cheio de apologias anticristãs. E Deus pode chegar no teu coração, tocar na tua alma, transformar o teu pensamento e mostrar que Ele é o único, que Ele é o Senhor, e fazer da tua vida um pregador do Evangelho, e fazer da tua vida um homem de Deus, e fazer da tua vida uma mulher de Deus, ao passo que você vai dar glória a Deus na tua vida. Aleluia! Por isso Jesus se sentou no banquete de Levi. Então o propósito de Jesus é conduzir pecadores ao perdão. Por isso ele desconsidera os requisitos da tradição oral farisaica. Veja o versículo 16. O que significa isso, bispo? Versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele:
porque come e bebe ele com os publicanos e com os pecadores. Amados, para os fariseus, os escribas dos fariseus, estava tudo errado ali. Aquela refeição, aquele banquete estava todo errado. Primeiro, o alimento não havia sido devidamente preparado, ou seja, não tinha o selo kosher. Havia todo um ritual de purificação dos alimentos e nada tinha passado por essa purificação. Segundo, o ambiente não seguia o protocolo. Ou seja, Jesus estava em comunhão à mesa com pessoas que para eles eram inaceitáveis. Ou seja, o ambiente estava impuro, estava contaminado. Terceiro, tanto o local quanto os participantes eram imundos, porque não haviam participado dos rituais de purificação. Então, para eles estava tudo errado. Mas Jesus não atentava para essas questões rituais, quando eles conflitavam os rituais com o ministério do reino de resgatar os doentes. Os fariseus, preocupados com a rígida observância das leis de pureza, do Shabat, das prescrições rituais em geral, eles, por preocupação de que ninguém tropeçasse na lei, eles criavam cercas em volta da lei, e se a pessoa tropeçasse já na cerca, seja, que não era nem a palavra de Deus, não era nem o mandamento de Deus, era tradicionalismo deles. Então Jesus não estava preocupado com o tradicionalismo deles, por isso Jesus estava ali. Jesus não veio para cumprir o tradicionalismo dos homens, ele veio para conduzir pecadores ao perdão, ao reino de Deus. Amado, Jesus pode alcançar uma vida hoje e fazê-lo uma nova criatura para a glória do seu nome. Então eu tenho 4 minutos para terminar com 3 conclusões. 1 minuto e 30 segundos para cada aplicação. A missão do ministério de Jesus é a salvação de pecadores. E esta missão é tão profunda, é tão abrangente, que vai em busca dos rejeitados pela sociedade. A missão de Jesus é salvar, amados. Ele vai em busca dos rejeitados, ele vai em busca dos pecadores. E nós, como crentes em Jesus, como igreja, temos pregado o Evangelho a toda criatura? Ou será que nós temos segmentos privilegiados? Não, bispo, eu só prego para executivo. Eu só prego para quem ganha mais de 5 salários mínimos. Eu só prego para médico. Se não for médico, eu não prego. Ou só para advogado. Eu só prego em reuniões de negócio. Não, amado, nós precisamos, a porta da igreja está aberta para todos, precisamos pregar para todos, precisamos avivar a nossa vida pessoal, como pessoas cristãs, e então na coletividade nós veremos o avivamento acontecer. Não espere só do pastor, não espere só da liderança, seja você o pregador, seja você o evangelista, seja você aquele que anuncia o ministério de Jesus. Em segundo lugar, é preciso que cada indivíduo tome uma posição entre fé e salvação ou oposição e rejeição. Você lembra que no início, no caput do capítulo 2, o paralítico e os seus amigos escolheram o caminho da fé e experimentaram o perdão dos pecados e ainda um corpo sarado. Depois, aqui, nós vimos que no banquete de Jesus, os escribas dos fariseus e também lá resolveram se opor ao ministério de Jesus.
Uns acreditam, uns se lançam aos pés de Jesus, abrem até um buraco no telhado, e outros se opõem, outros rejeitam, outros vivem uma religiosidade vazia, uma incredulidade que os afasta dos caminhos de Jesus. Acham até alguns da sua religiosidade que estão fazendo a vontade de Deus, assim como os escribas achavam que estavam fazendo o que era correto, assim como Saulo de Tarso, mas estavam distante do conhecimento de Jesus. Por isso, o nosso chamado é conhecer Jesus mais e mais. Então, amado, pratique a sã doutrina e viva pela fé. Vamos entender a igreja como um todo, a responsabilidade que o seu pastor tem. Amado, a responsabilidade que eu tenho de estudar, de buscar estudo, profundidade, para pregar a sã doutrina para as vossas vidas é muito grande. Porque se eu me ater aqui a uma religiosidade vazia, você sabe, a um conhecimento religioso vazio, sabe? Se o pastor se ater às coisas erradas, porque não tem tempo para buscar profundidade, imagina as ovelhas. Está lá imbuída no trabalho, nas outras questões, no dia a dia, e tristemente, muitas das vezes só vai abrir a Bíblia quando o pastor na igreja pede para abrir a Bíblia. Tristemente, porque isso deve ser diário, todos os dias. Então você veja qual é o tamanho da responsabilidade do ministério pastoral, que é levar as pessoas à sã doutrina e a viver pela fé, para que possa contribuir nessa decisão das pessoas. E quando você ouve a palavra da verdade, amado, ou você se une a ela, ou você diz amém para Jesus, ou você vai naturalmente se opor a Jesus. Mas como nós somos ovelhas, diz a palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como já estourei o tempo homilético dos 1 minuto e 30 segundos para cada aplicação, vou terminar rapidamente com a terceira aplicação. Deus não vê apenas o pecado, mas também o potencial para fazer o bem em cada um de nós, amado. Era impensável que Jesus escolhesse um discípulo para ser apóstolo entre os cobradores de impostos. Impensável, impensável. Mas ele chamou aquele homem e transformou aquela vida. Assim também nós, Deus plantou, amados, Deus plantou em nós sementes da sua grandeza. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus plantou em nós uma divina semente do Evangelho, para produzir em nós uma colheita extraordinária. Para isso, amado, é preciso render-se inteiramente a Cristo e buscar em Cristo que o seu Espírito guie a sua vida, amado. Amado, amada, esqueça das coisas que para trás ficaram. Você pode estar aí aprisionado, mas bispo, eu pequei, mas bispo, eu fui um coletor de impostos, mas bispo, eu fui um grande transgressor da palavra de Deus, eu tive um péssimo testemunho. Amado, Jesus está plantando no seu coração esta palavra, e ela pode produzir resultados extraordinários, colheitas extraordinárias. Para isso, você precisa se render a Cristo e buscar como cristão que o Espírito Santo realmente guie a sua vida. E assim eu termino com o versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, porque não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu quero terminar dizendo: há solução para a tua vida, há resposta para a tua vida.
Nós não cremos que pau que nasce torto nunca se endireita. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus pode restaurar uma vida. Nós cremos que Deus pode transformar você que me ouve e pode te usar grandemente, mais do que você imagina, para a sua glória. Então, renda-se a Cristo e permita que o Espírito Santo guie a tua vida. Você verá que até mesmo um coletor de imposto, um publicano, um pecador, pode ser transformado e rica e poderosamente usado como um evangelista, um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. São 21 horas em ponto e eu termino essa live me despedindo de você, declarando graça, paz, misericórdia, amor e as doces consolações do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu espero você no domingo, aqui na Rua General Roca 340, na Galeria Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, às 9 horas e 20 minutos. Você que está afastado da igreja, você que tem sido só um crente virtual, aí pela internet, teu lugar é na igreja. Você que o ministério está apagado, um dia você já foi ordenado diácono, presbítero, quiçá até pastor. Um dia você recebeu Jesus, mas agora está afastado, frio. Teu lugar é na igreja, teu lugar é na comunhão com os santos, em nome de Jesus. E para talvez os irmãos que morem muito distante da nossa igreja, nós estaremos também online pelos canais das mídias sociais, especialmente no YouTube, @Cristo Vive Missão, onde eu peço você carinhosamente que se inscreva e publique, compartilhe, ajudando na evangelização. Até domingo às 9 horas e 20 minutos. Graça e paz. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.